Que o IPCA não para de subir, isso a gente já sabe, né? Inclusive, a gente sente isso no nosso bolso todos os dias, indo no mercado, indo abastecer, na conta de energia, né? Mas você consegue entender o porquê os economistas continuam prevendo esse índice para cima, sendo que o Banco Central está elevando a taxa de juros? Bom, nesse vídeo eu vou estar te explicando um pouquinho sobre isso. Meu nome é Daniela Chu, sou aqui da Unibanco e vou estar trazendo notícias sobre o mercado financeiro. Então aproveita, te inscreve nesse canal, ativa os sininhos para receber todas as notificações sobre os nossos conteúdos. Bom, primeiro eu preciso entender o que é o IPCA, né? O IPCA ele é o índice oficial de inflação do país e esse indicador ele indica um aumento nos preços no mercado. Qual é o principal impacto disso? É a diminuição do poder de compra, ele corrói o nosso poder de compra. O último IPCA divulgado, que é o mês de agosto, ele estava em 0,87% e o IPCA acumulado dos últimos 12 meses, ele está em 9,68%, certo? Mas quais são as causas dessa inflação, né? A gente pode citar algumas. As pressões de demanda, as pressões de custos, né? Quando uma indústria ela compra uma matéria-prima com um valor maior, ela tende a repassar isso para o consumidor final. A inércia inflacionária, as expectativas de inflação, né? A expectativa do mercado de inflação. A gente sabe que os governos eles podem imprimir dinheiro, eles injetam liquidez na economia e acaba também gerando uma inflação. A gente vive um período de inflação global, né? Onde os países estão preocupados com esse índice, por quê? Por conta da pandemia, onde os países precisaram injetar dinheiro nessa economia para estimular o consumo, certo? Mas Dani, agora, né, a inflação é um indicador que preocupa muito, né? Se a gente não controlar agora, depois vai ficar muito mais difícil para a gente conseguir controlar. Mas uma alternativa, né, uma das medidas é o Banco Central aumentar a taxa de juros para dar uma reduzida no consumo, consequentemente vai baixar o IPCA, baixa o PIB também do país, né? A gente já vê o movimento do Banco Central, né? Ele vem aumentando a taxa Selic, a taxa de juros, né? Na penúltima reunião aumentou em 25%, na última aumentou 1% e a expectativa do mercado é que a gente encerre o ano com a taxa Selic em 8,25%. Mas em contrapartida a gente vê também no relatório Focus a expectativa dos economistas com o aumento do IPCA, ele não para de subir. Por que isso está acontecendo? Bom, então no último mês a inflação ela deu um salto e isso fez com que o mercado elevasse o nível de preocupação com esse indicador. Os analistas alertam que a inflação ela está mais disseminada, mais alta e mais duradoura, tá? Mas por que isso está acontecendo? Muito sobre a pressão de preços monitorados pelo governo, como, por exemplo, a energia elétrica. E a gente sente quando vai pagar a nossa conta de luz ou quando a gente vai abastecer o nosso carro, porque o preço de combustível também está bem alto. Vale lembrar que quem mais sofre com a inflação tão alta, claro que é o país todo sofre, né? Mas quem mais sofre são as famílias de baixa renda, né? Olha o preço da carne, ou vamos falar da cesta básica, né? A cesta básica, ela também, os itens de alimentos também estão sofrendo bastante, né? Com essa pressão da inflação. Bom, e a inflação mais pressionada, ela realmente parece mais duradoura e a gente consegue ver isso pelo nosso índice de difusão, tá? Ele passou de 64% em julho para 72% em agosto, segundo dados do IBGE, tá? Esse índice, ele aponta a distribuição da inflação pelos diferentes tipos de produto. A quantidade de produtos e serviços, então, que estão em alta, ou seja, a inflação é assim, se você der mole, se você não controlar agora, a coisa vai aumentando a um nível absurdo. Se a conta de luz aumenta, o comércio aumenta, a loja vai ter aumento e ela vai repassar isso para o consumidor. Mas Dani, por que essa pressão nos preços? O que está acontecendo? Bom, a gente paga mais caro na energia, estamos na bandeira vermelha muito por conta da crise hídrica, né? A escassez de água, ela vai sim prejudicar o abastecimento das usinas. Esperamos agora que no mês de novembro, a expectativa é de boas chuvas, né? Para reabastecer e abastecer os nossos reservatórios. Bom, outro ponto que gera essa pressão no índice
é o petróleo, né? O petróleo em alta, a gente vai sentir quando vai abastecer nosso veículo, a gente sente também no preço do gás de cozinha. As commodities, elas também colaboram bastante nessa pressão no índice, tá? Tendo em vista aí uma alta bem expressiva da soja, do milho, e a gente sabe que são matérias-primas de muitos produtos, de muitos alimentos, certo? Então, consequentemente, a gente vai sentir quando vai no mercado. A carne a gente já está sentindo, né, um preço bem elevado. E claro que a crise hídrica ela traz outros problemas, não somente no aumento da nossa energia, né? Ela prejudica diretamente a produção agrícola. Uma escassez de água, ela vai sim prejudicar a produção daquela lavoura, certo? O custo da energia vai ficar mais caro, não somente para nós, mas como, por exemplo, para a indústria, para lojas, e eles repassam isso para o consumidor. Outros fatores também que influenciam, risco político, a oferta e demanda, né? Nós temos muita demanda para pouca oferta. Bom, então é basicamente isso, o porquê dos especialistas, dos economistas elevarem o IPCA, tá? É muito por essa pressão nos preços, certo? Em contrapartida, a gente vê um movimento do Banco Central, ele vai continuar esse aumento da taxa de juros, e como você, como investidor, ele pode se proteger, como você pode orientar o seu cliente, né, com relação a esse índice, a proteção desse índice. É buscar realmente investimentos que estão atrelados ao IPCA, tá? Que ofereçam o chamado ganho real, né? Como, por exemplo, vamos falar o Tesouro Direto, o Tesouro IPCA. O Tesouro IPCA, ele paga uma taxa pré mais inflação, certo? Então, o teu cliente, o investidor, ele vai estar ganhando o ganho real, ele vai estar se protegendo da inflação. E claro que no mercado existem outros investimentos que podem te oferecer essa proteção da inflação. Bom, e aí nós temos outros investimentos, como por exemplo fundos de investimento. Tem aí fundos de investimento que ele oferece uma cesta de ativos atrelados a esse indicador, né, com o objetivo de superar o IPCA, certo? Nós temos também fundos imobiliários, né? A gente chama aí os fundos de papéis que dentro desses fundos imobiliários tem ativos atrelados tanto ao IPCA quanto ao IGPM. Também temos debêntures, né? Que pagam uma taxa pré mais o IPCA. Então, pessoal, tem N ativos no mercado que oferecem essa proteção contra a inflação. Claro que você tem que analisar o perfil investidor, o apetite a risco do teu cliente para se está de acordo com o objetivo dele, né, com o perfil dele. Bom, por hoje é só. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o teu like, se inscreve no canal e fiquem ligados aqui no canal do Eu Me Banco, porque toda semana eu vou estar trazendo conteúdo prático sobre mercado financeiro, sobre investimentos, beleza? Um beijo e até mais. Tchau, tchau!